Um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados. Você crê que esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Irmã Gênesis, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Irmã Gênesis, mediante as testemunhas aqui nesta manhã, você se compromete a ser fiel a Deus até a morte, obedecer aos princípios bíblicos, a sua igreja, seu pastor e aos seus pais? Mediante a sua confissão, seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Letícia, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê que esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Irmã Letícia, mediante a igreja aqui presente dessa manhã, você se compromete a ser fiel a Deus até a morte, obedecer aos princípios bíblicos, a sua igreja, a sua família e seu pastor? Mediante a sua confissão, seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Irmã Vilma, você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Sim. Você crê que esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Irmã Vilma, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Irmã Vilma, diante da igreja que, como testemunha nessa manhã, você se compromete a ser fiel a Deus até a morte, obedecendo aos princípios bíblicos, a sua igreja e seu pastor, mediante a sua confissão. Mediante a sua confissão, será batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Gustavo, você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Você crê que esse mesmo Jesus que morreu no Calvário, ele há de voltar para buscar a sua igreja? Irmão Gustavo, diante da igreja, como testemunha, você se compromete a ser fiel a Deus até a morte, obedecendo aos princípios bíblicos, a sua igreja, seu pastor e seus familiares, seus pais? Seus pais? Mediante essa confissão, seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus um dia morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Você crê que esse mesmo Jesus, um dia ele há de voltar para buscar a sua igreja? Irmão Tiago, eis aqui testemunhas, e diante das testemunhas, você se compromete a ser fiel a Deus até a morte, obedecendo os princípios bíblicos, a sua igreja, seus pais, o seu pastor, diante da sua confissão, serem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Marilac, você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê que esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Irmã Marilac, né? Diante da igreja que testemunha, você se compromete a ser fiel a Deus até a morte, obedecendo aos princípios bíblicos, a sua igreja e seu pastor, diante da sua confissão, calma, diante da sua confissão, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Kelly, você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê que esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Irmã Kelly, eis aqui a igreja como testemunha. Diante da mesa você se compromete a ser fiel até a morte, obedecendo os princípios bíblicos, a sua igreja e seu pastor. Diante da sua confissão, seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Irmã Gabriela, você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Você crê que esse mesmo Jesus que morreu no Calvário, ele é de voltar para buscar a sua igreja? Irmã Gabriela, eis aqui a igreja como testemunha, e diante da mesa você se compromete a ser fiel até a morte, obedecer aos princípios bíblicos, a sua igreja, seu pastor e seus pais, diante da sua confissão, você vai batizar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Irmã Vitória, você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê que esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Irmã Vitória, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo?
Vitor, eis aqui a igreja presente esta manhã e diante da mesa. Você se compromete a ser fiel a Deus até a morte, obedecendo os princípios bíblicos, a sua igreja, sua pastoria, seus pais. Diante da sua confissão, serei batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Agora eu também, só tenho que ir descendo. Na hora que sobe, o trem não vai. Irmã Natália, você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê que esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Irmã Natália, eis aqui a igreja como testemunha. E diante da mesma, você se compromete a ser fiel a Deus até a morte, obedecendo os princípios bíblicos, a sua igreja, seu pastor e seus pais. Diante da sua confissão, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Você crê que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja? Você promete obedecer os princípios bíblicos, a igreja, o pastor, os seus pais? Diante do Senhor, diante da igreja de Deus, diante do testemunho de execução. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdadeiro adorador. Oh, glória! Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Você crê que Jesus Cristo virá buscar a tua igreja? Você promete obedecer aos princípios bíblicos, obedecendo aos seus pais, os pastores, a igreja? E é diante da igreja, dos testemunhos que está, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Irmã Divina, você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê que esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Irmã Divina, eis aqui algumas testemunhas. Diante da mesma, você se compromete a ser fiel a Deus até a morte, obedecer aos princípios bíblicos, a sua igreja, seu pastor. Diante da sua declaração, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Quero nascer pelo Espírito da Jesus. Irmã Thaís. Laísa. Você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê que esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Irmã Laísa, diante da igreja que como testemunha, você se compromete a ser fiel até a morte, obedecendo os princípios bíblicos, a sua igreja, seu pastor e seus pais? E diante da sua confissão, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Maria José, você crê em Jesus Cristo? Sim. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados lá na cruz? Sim. Eita glória. Vai ser batizada bem Vai ser batizada bem aí. Irmã Zezé, você quer ser fiel à sua igreja, seu pastor e sua família, em nome de Jesus? Sim. Mediante a sua confissão de fé, nós desejamos te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz tudo. Irmã Fabiana, você crê que um dia Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja?
Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Irmã Fabiana, eis aqui algumas testemunhas. Diante da mesma, você se compromete a ser fiel até a morte, obedecendo aos princípios bíblicos da sua igreja, seu pastor. Diante da sua confissão, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Cláudia, você crê que um dia Jesus morreu por você no Calvário? Agora é importante. Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Só um pouquinho. Você crê que esse mesmo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Irmã Cláudia, eis aqui algumas testemunhas, e diante da mesma, você se compromete a ser fiel até a morte, obedecendo os princípios bíblicos da sua igreja, seu pastor. Diante da sua confissão, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão José, alguém era muito por você estar aqui nesse dia, alguém sabe disso, né? Alguém queria ver muito isso aqui, não conseguiu, né? Aleluia! Grandioso és tu, Pai. Maravilhoso, meu Pai. Glórias a ti, José, Jesus. você crê que Jesus morreu no Calvário pelos seus pecados? Você crê que Aleluia. esse Jesus há de voltar para buscar a sua igreja? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, José, aqui tem alguns testemunhos. E diante da mesa você se compromete a ser fiel até a morte, obedecendo os princípios bíblicos da sua igreja e do seu pastor. E diante da sua confissão, seja batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo.